Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, o que é que vocês precisam mesmo de saber para viajarem ao Japão no período, vamos dizer, de final de janeiro, se isto ainda for para o ar a tempo, até durante o mês de fevereiro, digamos assim? Este é um período em que quem estiver a viajar ao Japão vai apanhar as mega, ultra, super grandes festividades do Ano Novo Chinês, ou seja, o Ano Novo Lunar, que é celebrado como o Ano Novo em culturas aqui do Extremo Oriente. Portanto, não só a China, toda a China, mas também a Coreia e mesmo o Japão. E porquê que isso é relevante? Durante a pandemia, as pessoas não circularam, não viajaram, etc. E depois, muito lentamente, a coisa foi-se recuperando. Este é o ano em que as pessoas vão full-on revenge tourism viajar. Porque o Ano Novo Lunar é uma ocasião em que as pessoas aqui viajam, passeiam e, particularmente, estão todos muito voltados para ir ao Japão. O Japão tem o iene baixo, o Japão também teve fechado bastante tempo, o Japão só levantou as restrições no ano passado, e foi em maio que levantou as restrições, antes disso ainda havia questões de vacinação e testagem e outras complicações. Então, o Japão é um destino muito desejado. Eu posso dizer-vos que, tendo acabado de chegar e estando informada também com outras pessoas do ramo, estamos a assistir a japoneses que estão a viajar no Japão, muitos chineses que estão a viajar no Japão e também muitos coreanos que estão a viajar no Japão. Então, esta é uma altura que, não sendo tradicionalmente uma época alta, é uma altura que, em certos aeroportos e em certas horas, vocês podem apanhar congestionamentos. O que é que isto pode fazer? Pode fazer com que o tempo que vocês demoram a passar os procedimentos da imigração, da alfândega e do controle sanitário sejam maiores. Pode fazer com que as vossas malas demorem mais tempo a saírem nos corredores para vocês as pegarem. Foi o que aconteceu no meu voo. E o meu voo aparentemente até nem tinha nada a ver com isso, porque era um voo vindo da Europa, era um voo da companhia Air France, vindo de Paris. Contudo, porque o aeroporto estava tão sobrelotado, demorou muito tempo, demorou mais de uma hora a saírem as malas, para pegarmos as malas. Só isso. E isso não é costume, pelo menos aqui no aeroporto de Kansai, Osaka. Então, o primeiro aviso é, considerem que, estando os aeroportos mais congestionados, podem haver este tipo de atrasos. Não estejam à espera de coisas como eu vou chegar ao aeroporto e uma hora depois eu vou estar, sei lá, no centro da cidade. Não, uma hora depois vocês ainda vão estar na fila para a imigração. Tópico número 2, para além do congestionamento dos aeroportos e da época alta. O tópico número 2 tem a ver com esses mesmos procedimentos. Então, o Japão sempre teve, é de sempre, estas três coisas: imigração, controle alfandegário e controle sanitário. Agora, o que é que aconteceu? Durante a pandemia havia uma app, o Visit Japan Web, a app oficial do governo japonês, onde vocês faziam coisas como submeter o certificado de vacinação, submeter o resultado da testagem, se fosse o caso, porque não poderem comprovar nas condições que eles queriam os certificados de vacinação, etc e tal. It's a whole thing. Já passámos a fase da app. A app continua a ser possível de fazer, contudo vocês têm que ir para a fila na mesma. E isto foi aquilo que eu achei. Eu não acredito que eles desperdiçaram esta oportunidade de tornar tudo muito mais ágil e fácil. Havia um sistema para isso, mas não. Portanto, vocês quer tenham feito a app e, portanto, gerado os QR codes ou não, primeiro, a app já não é obrigatório. Segundo, mesmo que o façam, têm que ir para a fila na mesma. Como é que são as filas? Quando vocês chegam ao Japão e saem do vosso avião, a primeira coisa que vocês fazem é a imigração. Para fazerem a imigração, vocês têm que preencher um impresso que é branco e que é muito pequenino, tem o tamanho de um envelope normal. E nesse impresso vocês têm que pôr os vossos dados pessoais, a razão da vossa visita e o primeiro alojamento em que vocês vão ficar. Se vocês vão ficar num hotel, numa residencial, whatever, na casa de um amigo, vocês têm que pôr a morada e uma forma de contacto, número de telefone, tipicamente. Depois de vocês passarem a imigração, vocês vão recolher a bagagem. Nisto tudo, vocês podem estar a passar por áreas diferentes do aeroporto e não necessariamente áreas caminháveis. Ou seja, vocês podem chegar num sítio e ter a distância ser tão longa que terem que andar num trolleyzinho ou qualquer coisa. Depende das pessoas, da vossa capacidade de andar. A mim ninguém me deu essa hipótese, portanto, eu tive mesmo que dar à perninha. E eram áreas realmente muito grandes.
Desculpem estar a segurar o telemóvel, mas eu acho que neste momento a informação é mais importante do que o formato. Ou melhor, as tecnicalidades. Então vocês vão ter que passar isso, vão buscar a mala. Depois de buscarem a mala, vocês passam o controle alfandegário. O controle alfandegário... pelo meio, na imigração também passaram implicitamente o controle sanitário. O controle sanitário agora reverteu-se à situação pré-Covid, ou seja, já não vos vão ativamente medir a temperatura, pese embora vocês estejam a passar numa área que tem câmaras infravermelhas que estão a ver se vocês têm febre, mas se vocês não tiverem febre, nas câmaras infravermelhas não forem detectado isso, ninguém vos vai perguntar nada e ninguém vos vai abordar e não vão ter que passar por uma espécie de entrevista como era antes. Portanto, isso reverteu para quase zero, quase nulo efeito na parte da entrada. Como eu ia dizendo, depois de vocês já terem a mala com vocês, que pode demorar, vocês passam no controle alfandegário. Esta foi a parte em que eu achei que a coisa entupiu mais. Tinha muita gente. A sinalização das filas, porque agora voltou a haver filas, não era óbvia. As pessoas que tinham a app do QR Code queriam todas ir para uma coisa equivalente à Fast Track de antigamente. Contudo, os seus QR Codes não estavam a funcionar e tinham que ir para outro sítio, sendo que a culpa não era dessas pessoas, porque tinham feito as coisas na app. Vários outros problemas. Então, passámos todos para ir para a fila. Depois, na fila, tem que se preencher outro papel. Neste caso, é um papel assim pelo comprido, pelo alto, em que vocês basicamente têm que, se for verdade, porque têm sempre que dizer a verdade, vocês têm que pôr não em tudo. Está a trazer armas, explosivos, não sei o quê? Não. Está a trazer drogas? Não. Está a trazer material? Whatever. Tem que sempre dizer que não. Mas leiam e verifiquem. E depois havia ali uma grande confusão que é a sinalização diz que tem que se declarar, por exemplo, tudo o que se comprou em aeroportos no caminho. Há pessoas que fizeram escalas em Heathrow, em Munique, no meu caso, Paris, etc. E há pessoas que compraram coisas no Duty Free. Compraram uma garrafa de água no Duty Free. Compraram um livro, compraram o que for. E estavam a ser excessivamente minuciosos. Ou seja, as pessoas tinham de declarar tudo o que tinham de compras dos aeroportos e das coisas das outras viagens. E outra coisa que também estava a fazer ser tudo mais lento, eu esqueci-me disto antes, foi já na parte da imigração e particularmente da entrega das malas, havia muita segurança. E a parte da segurança, eu nunca tinha visto tanta e eu achei que era... podiam ter feito aquilo de outra maneira. Por exemplo, tinha cães farejadores na zona das malas, às vezes nos aeroportos. Quer dizer, normalmente é mais nas pistas e na parte em que as malas, antes de chegarem ao corredor em que vocês as vão ver. Mas há sempre cães farejadores, porque há transporte de matérias perigosas nas malas, mas havia mesmo muitos e como eram cães, e estavam muitas pessoas em pouco espaço. E são cães muito grandes, muito possantes, embora eles sejam calmos e tranquilos e estão muito treinados. Mas como eram cães muito grandes, as pessoas estavam a reagir com pânico e a assustar-se. E eram vários. Era mais do que um. Eu vi pelo menos 3 cães diferentes. Numa zona em que tinha 3 corredores de malas. Portanto, a questão da segurança também não está tão seamless como estava na altura da pandemia. Depois, imaginem finalmente que vocês conseguem chegar ao sítio que tem os tais papelinhos para vocês preencherem do controlo alfandegário, vocês leem tudo, declaram tudo, têm outra vez que pôr o nome do passaporte, outra vez pôr a morada do alojamento, outra vez pôr tudo o que estão a levar ou não estão a levar para o Japão. E depois têm que ir para uma fila que pode ser uma fila que tenha gente que vai entupir as coisas porque comprou coisas no duty free e outras que não. Se a vossa mala vai ser aberta ou revistada, é totalmente random. Depende. Às vezes a vossa mala é aberta ali à vossa frente e, aliás, dizem-vos a vocês para abrirem a vossa mala e para mostrarem o conteúdo da vossa mala. Às vezes não. Não me aconteceu a mim desta vez, já me aconteceu a mim muitas outras vezes. É totalmente random. Não é que a mala esteja a passar por um scanner, ali não vai ser passada, eles não vão ver a mala por dentro, mas a questão de pedirem para abrir e mostrar o que está lá dentro é mais para estarem a olhar para a vossa reação enquanto fazem isso do que propriamente para os conteúdos da mala, porque eles estão treinados para ver quando esta pessoa está a tentar realmente fazer alguma coisa que não deve. Depois, finalmente, passam as portas. Já se aperceberam antes, mas quando passam as portas também se apercebem que alguns aeroportos estão em obras. Então, aqui no Japão vai haver uma grande coisa que é a Expo Osaka 2025. O aeroporto de Kansai está todo em obras. Vocês, se aterrarem aqui, vão se aperceber disso mesmo antes de todas estas coisas. E os aeroportos estão todos diferentes. Também há muitas obras no país em geral. Também já havia muitas obras no ano passado, porque houve muitas coisas que ficaram em stand-by durante a pandemia. Portanto,
os sítios que eventualmente vocês vejam na internet, vejam vídeos de pessoas a filmarem por dentro, vejam websites com filmagens por dentro, já no Street View, mas dentro das coisas como estações grandes de transportes. Por exemplo, Shibuya está totalmente diferente. Shibuya está totalmente diferente. Shinjuku também está totalmente diferente. Portanto, mesmo as coisas que vocês veem na internet e podem ter sido postas há 6 meses atrás, já estão totalmente desatualizadas. Preparem-se para muita improvisação nisso, porque isto está diferente. Então, bottom line deste vídeo todo. A maior parte dos procedimentos reverteu a uma situação pré-pandémica, tudo analógico, tudo com papéis, tudo com filas, tudo extremamente lento e burocrático. Tenham em conta que nesta altura, até final de fevereiro, porque tecnicamente o ano novo lunar é 9 para 10 de fevereiro, vai haver muita gente em circulação. Os aeroportos podem ter problemas de gestão de tráfego de pessoas e malas e etc. E o número 3, não vou enfatizar muito porque isso é uma coisa que vocês podem ver mais informação online, é o clima. O clima está diferente em todo o lado, o clima está muito imprevisível. Mesmo que vocês consultem coisas do clima dos anos passados, é sempre ok, mas agora é assim. Só para vos dar um exemplo, a previsão meteorológica para os próximos dias diz que vai nevar tipo quase 1 metro na zona de Nagoya, não só da prefeitura, mas praticamente mesmo da cidade, que não é costume. O que acontece é que vem uma frente fria do lado do mar da China, e isso é normal, haver frentes frias, e normalmente a neve descarrega toda na zona das montanhas, de Hida, Shirakawa, etc. Também, às vezes, numa parte da prefeitura de Guma, mas neste caso está a cair mesmo muito mais do que é suposto. E depois está tão carregado que atravessa as montanhas para o outro lado, para a outra costa, para a costa ocidental do Japão, e ainda vai nevar em Nagoya. Portanto, mesmo que vocês conheçam a geografia e o clima do Japão, tenham feito a vossa pesquisa ou até tenham experiência de viajar aqui antes e saibam mais ou menos como é que vocês vão fazer o vosso itinerário, vocês podem apanhar nevões na mesma, mesmo em sítios que não é suposto, ou então, e eu acho que isso é mais chato do que os nevões, aquela nhanha que é tipo a neve que gela durante a noite e depois fica só escorregadia e super perigosa de se caminhar em cima dela e nem sequer é uma neve bonita, é tudo só gelo e aquela neve suja. Se vocês vivem em sítios com neve, vocês sabem do que é que eu estou a falar. Uma coisa é neve fluffy, branca e linda, que cai nas montanhas e que torna a paisagem maravilhosa. Outra coisa é aqueles resquícios de neve dos sítios onde a neve já só chegou no fim ou menos e gela durante a noite e fica uma patinagem que é uma maravilha. Então sim, tenham cuidado com esse tipo de coisas, neves misturadas com precipitações e as diferenças brutais da temperatura. Isto eu estou a falar do clima porque apercebi-me que estamos em blast de ar-condicionados. Eu não sei, este ar-condicionado era capaz de estar originalmente, quando eu entrei neste quarto, pelo menos a 25 graus, tendo em conta que estavam 5 lá fora. Porquê? Porquê que tem este 25 graus? Quando uma pessoa vem toda cheia de casaco. Isto vai acontecer em todo lado. As estações dos comboios, dentro dos metros, dentro de tudo. Vocês estão sempre a entrar e a sair de coisas que têm diferenças de temperatura muito grandes. Quando é verão, agosto, acontece a mesma coisa, porque temos ares condicionados polares árticos, de gelo, ares-condicionados gelados, quando estão 30 graus lá fora e quase 80% de umidade. Portanto, sim, o Japão tem diferenças de temperatura muito, muito grandes. Eles tentam pôr estes tipos de sítios interiores, até centros comerciais, cafés, lojas, etc., confortáveis, mas não é prático. Se vocês estão num registro, eu saio de manhã, vou fazer passeio, vou fazer turismo, tenho os meus casacos, etc. E depois estão sempre a entrar e a sair de coisas que têm diferenças brutais de temperatura. Isto é conducente a vocês não se sentirem bem da saúde. Portanto, vistam-se por camadas e coisas fáceis de pôr a tirar. Se atabafarem muito com coisas, isto não vai funcionar para sítios onde vocês vão ter estes aquecimentos fortes, estes ar-condicionados fortes. E em muitos sítios, muitos alojamentos, não é o caso deste alojamento, mas em muitos alojamentos, vocês têm a circulação de aquecimento do edifício gerida pelo edifício todo. Ou seja, mesmo que vocês desligarem alguma forma de
controle da temperatura ou de fluxo do ar no quarto, ainda assim vocês não conseguem controlar totalmente a temperatura do edifício, porque é uma gestão centralizada. Então, há muitos alojamentos em que os quartos estão muito quentes e vocês não podem gerir. Muito quentes, acho eu, para a diferença de temperatura que é atualmente. Tal como no verão, estão muito frios e vocês não podem gerir. Já estive em muitos hotéis no Japão em agosto que ir pedir edredons na recepção e eles ficarem completamente puzzle e eu explicar-lhes, pode ser edredons que vocês têm na arrecadação que não usam nesta altura do ano, não me interessa, eu preciso de um edredom no meu quarto porque eu não consigo gerir aquele frio. E aqui do inverno, pronto, é ao contrário. Enfim, uma grande beijoca para todos. Eu vou dando updates. Isto foi o que me pareceu mais relevante para dizer para já. E fiquem bem e cuidem de vocês e dos vossos e sejam fofinhos, que o mundo precisa de coisas fofinhas.